Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje, o tema são os problemas cardiovasculares e a quântica, né? Então um tema bastante interessante, foi uma questão solicitada aí também pelas pessoas que nos pediram aí para colocar esse tema, assim como outros que a gente tem desenvolvido. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal, a essa nossa live de hoje, pessoal do Brasil inteiro aí conosco. Então hoje nós vamos tratar desse tema aí, que são os problemas cardiovasculares à luz da quântica, né? Da mesma maneira de outras, assim como outras lives, a gente vai falar um pouquinho sobre o embasamento da questão. Vamos falar depois sobre especificamente sobre essa questão do tema, né? E na sequência a gente vai estar abrindo para as perguntas na última parte da live aí, para que as pessoas possam interagir conosco aí e colocar suas perguntas. Então, antes da gente falar exatamente do nosso tema que a gente foi solicitado hoje, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho, primeiramente, da questão do equilíbrio do ser humano, né? Então nós temos aí três mentes, nós temos 7 corpos, né? A gente tem aí os corpos astral, mental, causal, púltico e ático, né? O físico, o duplo etérico, astral, mental, causal, púltico e ático. Temos aí 7 corpos, 2, o físico, duplo etérico, quando a gente faz a passagem eles se desfazem, né? Desaparece. O corpo astral, mental e causal fica na existência como um registro, uma assinatura energética daquela janela búdica, né, daquela janela de existência, se desconecta do seu corpo da consciência do seu corpo ático, e o corpo da consciência e o corpo ático eles vão perpassando as existências, se conectando a novas estruturas de corpo astral, mental e causal, como se fossem novos HDs, vamos dizer assim, né? E o que acontece é que esses corpos estão em níveis de frequência diferentes, estão em dimensões diferentes. Quanto maior a frequência, quanto mais alta é a dimensão, maior é a frequência desse armazenamento, porque precisa de mais informações, tem que guardar mais informações, então quanto mais alta a dimensão, maior é a frequência associada, exatamente porque com a frequência maior você consegue armazenar uma quantidade maior de informações. Como se fosse aí um Wi-Fi, né? Você tem um Wi-Fi com 5 MB, por exemplo, hoje não consegue trafegar nada. Então, quando você bota um Wi-Fi de 100 MB, aí você consegue passar com uma frequência mais alta, uma velocidade maior, você consegue trafegar mais informações. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente não tem aí o equacionamento matemático e as funções que regem esse armazenamento nas nuvens, entre aspas, né? E as nossas mentes, elas são softwares rodando nas nuvens, a gente poderia considerar dessa maneira, não estão aqui, a gente acha que está aqui, mas não está. O cérebro é só o vetor físico, né? Seria aí como se fosse a placa do computador, né? O hardware do computador. E esse hardware ele tem conexões que não são conexões por fios ou por rádio, são conexões por universo não local, funciona aí por efeito túnel e ponte de Einstein-Rosen, né? Então se dá por comunicação interdimensional instantânea, os acessos. Então a velocidade de processamento altíssima, muito rápido. E essa é uma questão que quando isso tudo funciona de maneira homeostásica, né? Ou seja, em equilíbrio, a pessoa passa pela sua existência sem as questões dos problemas físicos, mentais, emocionais ou mesmo espirituais. Então, transita pela existência, não adoece, não tem problemas físicos e a saúde física ela é preservada, né? Existe uma harmonia no funcionamento desses corpos e das mentes, de uma maneira muito tranquila. Aí, a gente já viu aqui em algumas lives que a gente tem
as questões que envolvem os processos alquímicos, né, existenciais, os processos alquímicos conscienciais, e tem um processo alquímico muito importante, que é a calcinatio, né, que é a depuração pelo fogo alquímico, que é gerado a partir da ação do ego, das questões egóicas, né, sejam elas de resistência do ego, ou sejam elas pela ação do ego. Então, toda vez que você tem um conflito de ego, você tem aí um calcinatio, uma depuração pelo fogo alquímico. E essa calcinatio, ela dependendo do impacto e dependendo digamos assim, do quão crônico esteja, né, há quanto tempo a pessoa está numa determinada situação, ela acaba que, como é um conflito, gera um conflito emocional, gera um problema aí a nível de inconsciente, um problema no corpo astral. Essa calcinatio, essa depuração pelo fogo alquímico, acaba por somatizar o corpo físico. Atinge lá o corpo astral primeiro, depois desce para o corpo duplo etérico e acaba impactando aí o corpo físico, né, pessoal? E aí, nós temos alguns autores que falam aí de algumas questões interessantes, né? Nós temos aí, por exemplo, Louise Reis, Cristina Cairo, Michael Due, o Dr. Dick Hammer, da Nova Medicina Germânica, Weinstein, do Theta Healing, que tem aí obras que falam exatamente dessas correlações emocionais e os problemas físicos. Especificamente o Dr. Hammer, da GNM Reikund, ele tem um trabalho fantástico aí que é todo demonstrado a partir de tomografia e tal, e mostra as correlações do cérebro e os impactos aí emocionais, né, que acabam refletindo no corpo físico. Então, em tese, todos os nossos problemas físicos, as nossas desequilíbrios, as nossas somatizações, as nossas doenças, né, e desordens são provocadas por conflitos emocionais ou mal resolvidos ou não resolvidos. São protocolos biológicos de resposta aos conflitos emocionais mal resolvidos ou não resolvidos. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tenha um problema com a família, um problema estrutural de origem familiar, né? Muito provavelmente, à medida que o tempo for passando, ela vai desenvolver um problema de coluna. E esse problema geralmente vem na forma de desgastes ósseos ou da forma de hérnias de disco. Logicamente, isso é provocado pela autodepreciação. Quando o problema é que a pessoa não sente, digamos assim, segurança na estrutura familiar, ela sente fraqueza na estrutura familiar, ela pode vir a desenvolver até um câncer de coluna. Porque o câncer vem, o cancro, o tumor vem para aumentar a capacidade do órgão. Então se desencadeia num câncer de coluna. Aí você vai olhar câncer de mama, o câncer de mama é problema de nutrição, que geralmente é quando a mãe tem um problema com o filho, desenvolve câncer de mama, ou problema com o marido, ou problema com o pai, ou problema com a mãe. E aí tem uma série de questões aí que é preciso se analisar aí com um pouco mais de calma, né? Porque cada caso é um caso, não dá para ser generalista, mas, via de regra, são mais ou menos as mesmas questões, né? Alergias são problemas relacionados à glândula timo, chakra cardíaco hiperativo, acaba por o sistema imunológico responde de maneira hiperativa e provoca as alergias. No nível mais avançado vem aí as questões de esclerose, as questões de vitiligo, as questões de problemas autoimunes mais graves ainda, tipo lúpus, e vai por aí afora. As questões de autodepreciação mais graves provocam aí as questões de Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, né? Especificamente a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença terrível, terrível, porque vivenciei isso em casa, que minha mãe faleceu de esclerose lateral.
e era um profundo sentimento de autodepreciação. Então a nossa mente, gente, ela, a partir das nossas emoções, ela provoca algumas questões muito impactantes no nosso organismo, né? Então essas graves, tais como leucemia, né, e outras várias, desde as mais leves, né, ou as mais duras, as mais pesadas, acabam por vir nessa linha, né? As questões, por exemplo, de conflito bocado, né, que o Dr. Hammer fala, né, que são as questões de à medida que você vai tendo problemas, vai aparecendo os problemas no trato gastrointestinal, né? Começa lá na garganta, às vezes problemas de dente, problema de garganta, esôfago, as esofagites, tal, de repente tem uma gastrite, aí pode complicar, de repente vai para o intestino, de repente a pessoa está lá com câncer de cólon, né? Um câncer de intestino, e quando não é hemorroida, porque ela quer botar para fora e a resistência é muito grande, não pode, acaba estourando dessa maneira. Então, gente, todas essas doenças, todas essas, digamos assim, esses problemas, desequilíbrios, são provocados do ponto de vista energético, dessas questões de desequilíbrio das nossas questões emocionais. Logicamente, essas doenças emocionais, elas estão localizadas aí principalmente nos chakras, no chakra básico sexual e no chakra do plexo solar, né, no primeiro momento, e as veias do cardíaco, que são aí essas questões, e os corpos aí, o astral, mental, o causal, que geralmente são impactados aí, que são os corpos que formam o nosso ego, que formam o nosso perispírito aí. Então, a partir daí, a gente faz aí várias correlações, e logicamente os problemas físicos, quando chega para a gente em atendimento, eles são como uma bússola, né? Eles são como um problema de... é como se fosse um direcionador para a gente fazer a localização da causa raiz. Ele por si só já é um problema físico, mas ele oculta, né? Ele, digamos assim, meio que ele disfarça um problema mais profundo, que é um problema dessas questões de fundo emocional, né? E muitas vezes as pessoas às vezes não têm nem noção disso, né? Não tem nem a noção do que é que acontece, e isso aí pode ser um complicador muito grande. Logicamente a gente passa pela vida, né? E temos todos os nossos problemas aí. Então, o problema de visão é quando você não quer enxergar algo que está à sua frente, aparece o problema de visão. Problema de audição quando você não quer ouvir algo. Os problemas aí, às vezes, de obesidade, às vezes são enfrentamentos que você tem do mundo exterior. Então, um aumento da gordura vem para te proteger disso. E tem todas essas questões. A gente percebe que tudo isso tem toda uma interligação, né? E às vezes quando a pessoa tem um problema muito agudo, às vezes tem vários problemas, né? Pessoas têm fibromialgia, doença disso, doença daquilo, está bem focada às vezes numa causa raiz, que ela se cronifica e ela se intensifica, e geralmente esses problemas vão, quando não são resolvidos, vão avançando, e de repente você está aí com um quadro de desequilíbrio, né, cheio de problema, e que você não consegue, às vezes, resolver. No caso dos problemas cardiovasculares, são problemas que estão ligados a um sistema vital muito importante, né, que é o sistema cardiovascular aí, que praticamente é o responsável pela sustentação do ânima, né, em toda a sua rede de alimentação aí, seja arterial ou venosa, e a questão do próprio coração mesmo. E a gente observa que alguns elementos são bastante impactantes, né, e que a gente pode observar. As questões, por exemplo, de pressão alta. Muita gente com pressão alta, hoje é um problema grave que tem, né, que existe, do ponto de vista dessa situação. E do ponto de vista emocional, o que é? É o medo do ambiente externo. São pessoas que têm um medo oculto, às vezes inconsciente,
de algo ou de situações, seja do futuro, ou seja do ambiente externo, ou seja das questões da dor que que o ambiente externo pode nos causar, e aí você começa a desenvolver a pressão alta, porque a pressão aumenta quando você vai reagir a algum problema, né? Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, você está com medo oculto, quando você se sente sob ameaça, vai ser atacado, né? Então o seu sistema responde e aumenta a pressão para poder potencializar uma reação rápida. Só que às vezes você tem um medo, mas essa ameaça não se concretiza e ela fica no nível inconsciente. E o corpo vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo. E aí acaba por provocar essa questão da hipertensão. E ela por si só é um problema grave hoje no mundo, né? E acaba por desencadear uma série de outras coisas, às vezes podendo até causar aí os acidentes vasculares cerebrais, as questões de ruptura de artérias do coração, a questão dos infartos, né? E toda essa parte aí. Então isso por si só já é um elemento. E é calcado, quando você vai analisar o fundo emocional disso, é o medo. É tanto que às vezes está correlacionado ao aumento de peso. O aumento de peso vem porque a pessoa tem um medo oculto do ambiente externo, então a capa de gordura vem para criar essa proteção, né? E quando você analisa isso do ponto de vista sistêmico, aí você começa a ver que tem algumas correlações bastante importantes. Sistema venoso, por exemplo, problemas que afligem muitas mulheres são as varizes, né? São as questões de profunda angústia, profunda contrariedade com o ambiente que está vivendo, ou de como ela está inserida num determinado ambiente e de tipo de relacionamento que ela está tendo. Então provoca varizes. As varizes vêm a partir daí. É uma profunda angústia, uma profunda insatisfação, uma profunda contrariedade com a vida que ela está tendo. Então desencadeia exatamente nessa questão do sistema venoso. Até porque o sistema venoso, ele é o que vai de volta para sustentar a vida, né? Porque o sangue vai e ele tem que voltar para dar continuidade. E aí você pega aí, abrindo um pouquinho, que não é um caso do sistema cardiovascular, mas acaba estando associado com o diabetes, né? Que o diabetes, ele vem com a pessoa perder o gosto pela vida, o doce da vida. A pessoa ela não sente mais alegria de viver. Então, por um motivo às vezes de autodepreciação profundo, ela começa a rejeitar a entrada da glicose na célula, como se fosse uma greve de fome da célula, é como se fosse um suicídio inconsciente das células do organismo, provocada por esse conflito do inconsciente. Então, e são poucos autores que falam dessa questão, dessa correlação do diabetes com as questões emocionais. É uma coisa que aflige hoje muito as pessoas. Aí as pessoas perguntam, professor, mas a criança que nasce diabética, que é o tipo 1, né? Então, muito provavelmente essa criança foi rejeitada no útero. Ela teve algum problema de rejeição pelo pai ou pela mãe, gerou uma autodepreciação muito grande, e quando ela vem para esse plano, ela já nasce com esse sentimento de autodepreciação e deflagra esse problema como um conflito de bocado, ela não consegue engolir isso porque foi rejeitada. E a gente tem que entender que desde a concepção, a consciência da pessoa começa a receber esse bombardeio e aí desencadeia toda essa parte. E ocorre que, como a doença é um problema muito agudo, destrói as células do pâncreas que produzem insulina, né? E aí as pessoas ficam diabéticas, né? E por conta disso. E não tem retorno, porque às vezes ela pode até ressignificar o problema, mas uma vez que as células foram destruídas, não há regeneração, não consegue se recuperar. Mas pelo menos o que a gente vê na literatura, esses problemas principalmente diabetes juvenil, né, são causados por um problema de conflito familiar, principalmente de útero, em que pai e mãe por algum motivo rejeitou a criança, às vezes até inconscientemente, não conscientemente, problemas tal, e a criança é colocada como um vetor de problema para o casal, né? E para o problema, em vez de ser uma bênção para a família, torna-se um problema e ele perde a alegria de viver, né? Ele não quer mais viver, não quer mais vir a esse plano.
E é lógico que aparece até as questões das voltas no pescoço, né, que os cordões enrolados no pescoço é a primeira tentativa de suicídio do feto, né, do bebê. Então tem todas essas questões aí que impactam o ser humano de uma maneira maior ou menor nos diversos casos. É lógico que cada caso é um caso, tem que ser analisado com muito cuidado, com muita amorosidade, porque tem doenças muito sérias, muito graves, né? E geralmente as pessoas, quando têm um problema desse tipo, se sentem desamparadas, porque a maioria das pessoas quer viver, igual o caso da minha mãe, por exemplo, ela queria muito viver, mas na essência dela, ela queria morrer, né? Então, essa é uma questão muito dolorosa, né? Porque você vê a pessoa se acabando na sua frente, é uma doença muito dolorosa, horrível, terrível, e a pessoa vai se fechando, né? Porque inconscientemente ela quis aquilo, né? Ela atraiu aquilo para si. E mamãe era uma mulher muito sadia, foram 4 partos normais, nunca adoeceu, nem gripava, quando adoeceu para morrer. Então é uma coisa muito séria e geralmente quando você tem uma doença grave instalada, você tem um problema emocional grave. Ele é diretamente proporcional. Não tem um traumazinho que causa uma doença grave. Não tem uma tristezazinha que causa um problema grave. Não. Quando vê um problema desse tipo, um Alzheimer, um Parkinson, uma esclerose lateral, um lúpus, um problema grave desse tipo, eles vêm sempre originados por um problema emocional muito grave. E aí vem os cânceres, todos eles, né? Que sempre o câncer ele vem para ampliar a capacidade do órgão, a resposta biológica, é um protocolo biológico de resposta a um conflito emocional, e ele vem para ampliar a capacidade do órgão. Por exemplo, uma pessoa que está sufocada no ambiente e se sente sufocada provavelmente vai desenvolver um câncer de pulmão para aumentar a capacidade do pulmão, que a sensação que ela tem é de estar sufocada. E assim são várias coisas, né? A mãe, por exemplo, tem um problema com o filho, que o filho está passando por um risco muito elevado, às vezes está com um problema de droga, um problema de desajuste, e a mãe está muito preocupada. Se ela for dessa, muito provavelmente ela vai desenvolver um câncer na mama esquerda. Se ela for canhota, ela vai desenvolver um câncer na mama direita. E todos os casos que eu peguei até hoje de atendimento, batata, é desse jeito que funciona. Porque a correlação ela é quase que imediata. E aí as questões de artrite reumatoide, que vem por causa de autodepreciação, né, problemas de conflito muito grande, e às vezes problemas de relacionamento com pai e com mãe, e as pessoas subestimam essas questões, né? Às vezes tem conflito com o pai e com a mãe, ou julga o pai e a mãe, ou não aceita o pai e a mãe, ou despreza o pai e a mãe, ou tem peninha do pai e da mãe, e se coloca numa posição superior ao do pai e da mãe, porque o pai e a mãe estão aqui, o filho está aqui, porque o pai e a mãe criou o filho, então não tem como o filho ser superior ao pai e à mãe, não existe isso. E aí desenvolve toda uma problemática, e quando a pessoa vai ver, está toda arrebentada, doente, né? Às vezes com os sistemas todos perturbados, em desequilíbrio, e por conta desses conflitos emocionais ou mal resolvidos ou não resolvidos. Então, os problemas de origem cardiovascular, do ponto de vista emocional e do ponto de vista energético, são causados por questões da pessoa estar calibrando em emoções abaixo do nível 200 da escala, né? E ela digamos assim, essas pessoas que têm esse tipo de problema, muito provavelmente têm sentimentos de medos ocultos, tá? Sentimentos de medos muito graves, sepultados no seu inconsciente. Não tem consciência que tem esse medo. Então, para o enfrentamento desse medo, que é uma resposta, porque o medo é quando você se sente ameaçado. Então, em resposta a essa ameaça, desencadeia todo esse problema, essa problemática cardiovascular aí, que é para fazer o enfrentamento, né, desse negócio. Então, logicamente, cada caso é um caso. A gente precisa entender que pode haver ressignificação, pode não haver ressignificação, e dependendo do avanço, do grau de debilidade que o corpo esteja por causa da doença,
a ressignificação devido a catarse pode até acelerar a passagem da pessoa. Então tem que ter um cuidado muito grande, tem que analisar antes de fazer qualquer tipo de comando, né? Então essas questões aí são muito graves, né? É preciso a gente ter o cuidado para poder, na hora que você vai atuar, tem que ter todo um cuidado aí para que essa pessoa está debilitada tal, e a doença está num avanço muito grande, num nível muito forte, que ela não faça isso. Bom, pessoal, logicamente que você tem aí vários conflitos, né, e várias respostas biológicas. Você tem problemas e problemas, tem tabelas, cada autor traz a sua tabela. Algumas eles são muito coincidentes, né? Outras às vezes têm divergência, mas na grande maioria dos casos, em mais de 95% dos casos, os autores são mais ou menos, digamos assim, eles são coincidentes nas avaliações. Então você consegue perceber que por que hoje tem tanta doença? Porque a humanidade está vivendo um conflito muito grande, né? As pessoas vivenciam hoje o medo, vivenciam a culpa, vivenciam a raiva, o ódio, o rancor, consigo mesmo às vezes, com terceiros. Existe o vácuo de alto amor. A gente fala isso aqui em toda live, né? Questão do alto amor, que é o princípio de tudo. Se a pessoa não se ama, logicamente ela vai para o medo, e ali todas as emoções correlatas do medo, e dependendo do impacto dessas emoções, muito provavelmente ela vai desencadear algum problema em algum tipo de somatização, algum problema, né, ligado a essas questões. Então, a gente pode entender isso, e é lógico que a pessoa, se observando, ela consegue entender e às vezes vai ressignificar pelo simples fato de tomar consciência daquilo. Tem vários casos de pessoas que testemunham lá nas lives, né, no YouTube. A pessoa coloca lá que na hora que estava assistindo a live e tal, de repente parou de sentir o problema. Mas por quê? Teve a consciência, né? Então, quando tem a consciência, aumenta a probabilidade de ressignificação. Então, é lógico que aquelas coisas estão muito ocultas no inconsciente. A gente armazena essas informações em níveis diferentes, né? A gente armazena no DNA, no nível primário, armazenamos nos corpos sutis e a nível de alma, que é o grande backup, né? Que é a caixa preta nossa que registra tudo. Então, é lógico que determinados problemas que são muito graves, às vezes registra em níveis muito profundos, né? Então, outra coisa, as questões de traumas de infância, abusos, às vezes os meninos e as meninas são abusados, sofrem violência física e sexual, e aquilo sepulta, grava no inconsciente, e a pessoa vai para a vida, e lá na frente vai desencadear algum problema que a pessoa nem lembra mais o porquê que aconteceu. E o negócio está registrado lá, e está causando um sofrimento subliminar, e aí de repente desencadeia um problema, a pessoa não entende de onde é que vem esse problema. Logicamente que a gente tem as questões de DNA, que são as predisposições, né, as genéticas, só que as genéticas estão associadas a alguns gatilhos. Então, quando um problema lá atrás, uma pessoa desenvolveu um problema por um determinado tipo de questão, isso é registrado no DNA da memória dela. Quando ela passa, vem na outra, o descendente vem, o descendente do descendente, de repente tem aquele gatilho, pum, desencadeia o negócio, né? E aí a pessoa fala, é genético. Não é que é genético porque a pessoa tem aquilo e vai desenvolver. Não, porque o gatilho emocional que provocou aquilo vai, se aparecer, vai desencadear o mesmo problema. E o fundo, gente, é sempre emocional. As pessoas podem até duvidar, podem não acreditar, mas de tudo que eu estudei até hoje, eu digo para vocês que eu tenho 100% de certeza que a origem raiz de todos os problemas da nossa saúde são de fundo emocional. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É lógico que você tem toda a parte de somatização aí, e a parte do problema físico desencadeia e tal, que são todas consequências, mas se você for olhar lá, a origem mesmo do problema, a origem mesmo de onde é que nasceu, é um conflito emocional. E quanto mais grave o problema, maior o conflito e mais crônico ele é, né? Então você tem as questões agudas e você tem as questões crônicas.
Eu já vi acontecer isso aqui em casa. Às vezes a Maria Clara um dia, a gente teve um pega aqui e ela desobedeceu tal, e dei uma chamada nela. De repente ela começou uma gripezinha e tal, e começou a escorrer o nariz, narina esquerda. Narina esquerda, problema com o pai. Na hora eu vi, Patrícia me chamou, tá vendo o que aconteceu? Falei, vi, tá, mas aí como é que faz? Tem que educar, mas apareceu na hora. Então a gente vê isso, a gente percebe essas questões, né? A gente percebe essas questões. Então, essa questão desses problemas aí, nós temos todas as questões aí de infarte, que é o pico da resposta emocional, né? Nós temos as insuficiências, que é aquele coração já que cansou de reagir, né? Então o estresse foi tão grande que chega a um ponto que ele cansa, né? Então essas questões aí influenciam enormemente, né, gente? Enormemente. E todos os problemas aí de artéria e tal, e que de uma maneira e outra acaba por influenciar, né? Problemas sanguíneos, leucemia também, causa emocional, todas essas questões aí. Problema de pâncreas, problema de fígado, problema de esôfago, estômago, toda essa parte, né? Dente, até dente, né? Então você veja que é preciso que a gente leve a vida com leveza, com muita leveza, para que a gente não permita que essas questões emocionais, as questões dos nossos egos, né? Porque as questões emocionais estão ligadas ao ego, né? É aquilo que a gente quer que seja feito da nossa maneira ou que a gente não aceita que seja feito de outra maneira. Então sempre que você tem um conflito desse tipo aí, gera calcinático, que é o fogo alquímico. Aí pode ser uma coisa leve, que não vai ter um impacto, né? Até essa questão aí desse tipo de problema, né? Então, pessoal, a gente encerrou aqui a nossa abordagem do ponto de vista do que a gente queria colocar para vocês. Eu vou voltar no chat aqui para ver as perguntas. Aquilo que a gente souber eu vou falar. Aquilo que eu não souber eu não vou conseguir responder, tá bom? Peço perdão para vocês, porque a maioria das pessoas perguntam coisas particulares, eu não domino porque todo dia em consultório a gente aprende alguma coisa, porque eu sempre estou pesquisando, estudando e tal, mas a gente não sabe todas as doenças. Tem doenças que eu nem conheço, nem sei que existe. Então eu peço a vocês um voto de confiança aí, um gesto de boa vontade, porque quem quiser eu posso até passar os livros. A Luísa Reis tem um livro Cure o Seu Corpo, Cristina Cairo, os autores a Luísa Reis, a Cristina Cairo, o Michael Dull, e o Dick Hammer, da Nova Medicina Germânica, e a própria Viane Steiber, né, do Theta Healing. Então são os principais livros que a gente tem aí para consultar. Tem o Hauck também, que é um norueguês, que vale a pena ler, que tem todas essas tabelas de correlações, né? Então você consegue ver isso. Quem tiver a curiosidade depois de baixar, tem até PDF na internet, é muito tranquilo aí, pode baixar isso aí. E aí vocês podem olhar os casos particulares, porque eu realmente não lembro de todos. Eu lembro os que são mais... que aparecem mais aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a todos. Brasil inteiro aqui conosco, exterior também, gente dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Holanda, Japão. Muita gratidão a todos vocês. Deixa eu ver aqui. Estou passando o chat aqui para ver se eu consigo localizar. Antes de ter minha filha, eu senti um homem cheio de luz em cima de mim, agora não sinto mais. O que poderia ser? Pode ser um anjo de guarda, né? Estava protegendo a gravidez, aí depois se afastou quando foi cumprida a missão dele. Às vezes ele tinha que acompanhar o espírito que estava vindo. Boa noite a todos, pessoal. Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Nordeste em peso aqui. Minha filha nasceu prematura, hoje tem 17 anos, tem depressão e alopecia. Alopecia é um profundo sentimento de depreciação. Sentimento de depreciação. O cabelo é, digamos assim, a moldura do rosto da mulher. Então, quando a mulher começa a perder cabelo, é por conta de um profundo sentimento de autodepreciação oculto no seu inconsciente. E a depressão é uma disputa entre a centelha
um inconsciente dela. Então tem que fazer uma análise aí que pode ter algum sentimento de autodepreciação. Pode estar associado a algum abuso da infância, tá? Então tem que fazer uma análise específica aí. Professor, a pressão alta, a família da minha mãe tem, minha mãe tinha, também tenho, tal. Então, olha só, a pressão alta que eu falei é um sentimento de medo oculto que deflagra isso, né? Ou medo do exterior, ou medo da escassez, ou medo da ameaça, ou medo da solidão, algum medo que você tem oculto no seu inconsciente, tá bom? E que esse sentimento de medo deflagrou essa questão. Quando você tem um sentimento muito forte de medo, às vezes ele desperta ansiedade. E a ansiedade, ela deixa o chakra cardíaco hiperativo, deixa a sua glândula timo hiperativa e o sistema imunológico fica hiperresponsivo, que provoca a questão da alergia, tá? Então tem que analisar isso aí. Mas muito provavelmente você tem algum medo recorrente, submerso no seu inconsciente, que está provocando essas questões, tá? E principalmente a alergia tem a ver com a aceleração do chakra cardíaco, porque ele deixa a glândula timo hiperativa, e a glândula timo que regula o nosso imunológico, o sistema imunológico é hipersensível e hiperresponsivo, tá bom? E daí vem as questões de alergia e nos níveis mais graves as doenças autoimunes. Herpes zoster, então, Zânia, a herpes zoster é deflagrada por aí ao contrário, né, o chakra cardíaco ele fica hipoativo e abre caminho para esse tipo de questão aí, tá bom? Abre esse tipo de problema aí, tá? Também está associado à questão de autodepreciação, que você sente, então você não se sente merecedora, não se sente à altura, aí provoca esse tipo de situação aí, tá bom? Edcreusa, Hélio Couto pode te ajudar com a ressonância harmônica. Ok, RH pode ser, muito bom. Tinha uma prima com ela, como a quântica pode ajudar? Então, é preciso que ela pense, faça uma avaliação profunda do passado dela, porque ela tem um profundo sentimento de autodepreciação, ou algum evento, ou alguma questão que provocou um sentimento de não merecimento para com a vida, um sentimento de desistência, um sentimento de culpa às vezes muito grande, um sentimento de vergonha muito grande. Ela teve algum evento muito grave na vida dela que deflagrou esse problema. Pode ser até intrauterino, tá? Mas é bom analisar qual que é esse vetor, o que ela tem, o que ela sofreu, qual foi o caso que ela teve, o evento que ela teve, que a traumatizou e que provocou um sentimento de autodepreciação, de não merecimento para com a vida. Aí abre caminho para esse tipo de coisa aí. Boa noite, Eric. Você dá curso falando dessas correlações de emoção, doença, traumas e curas? Então, na verdade, o nosso curso Quântica para Todos, ele tem um módulo de anatomia sutil e a gente usa essas questões da TQA para poder analisar a causa raiz do partilhante. Então, a gente estuda isso para poder achar a causa raiz do partilhante, para poder ressignificar a pessoa. Então, o nosso curso Quântica para Todos mostra como que você faz isso, tá bom? Então, e vai abrir uma turma agora no final de novembro. Minha família toda tem problema de coluna grave, hipertensão. A coluna grave é autodepreciação, e hérnia de disco principalmente. A hérnia de disco é como se fosse a manifestação final da autodepreciação, entendeu? É quando você tem um profundo rancor consigo mesmo, um profundo não merecimento consigo mesmo. Aí deflagra todo esse tipo de problema, né? Professor, fala um pouco sobre as causas hanseníase. Eu tive há uns 12 anos atrás, agora tenho um irmão que tem, estava sofrendo muito. Então, a hanseníase, ela é provocada por uma bactéria muito forte, né? E quando que acontece isso? Quando a pessoa passa por um processo de autodepreciação muito grande e que o chakra cardíaco ele fica hipoativo e abre caminho para a infecção, né? Eu tive um partilhante que ele era filho de uma mãe narcisista,
né? E ele era o filho que foi escolhido para ser torturado. E ele desenvolveu a hanseníase. E quando chegou para mim, o antibiótico não fazia efeito, não estava fazendo efeito para tratar a doença, não tinha efeito, né? Então, enquanto essa pessoa não ressignificou o sentimento com a mãe, né, mesmo ela sendo narcisista, mesmo tendo torturado, tal, etc., ele não conseguiu se recuperar. Mas ele conseguiu se ressignificar, conseguiu ressignificar os sentimentos, restabeleceu o vínculo com a mãe e com o pai, porque tinha raiva do pai também, porque o pai era permissivo e deixava a mãe judiar dele, e aí ele conseguiu se curar. Aí, a partir do momento que ele levou a energia, ativou a energia, aí o próprio corpo dele começou a reagir, o imunológico respondeu, e aí o antibiótico fez o efeito e ele conseguiu se curar, tá bom? Então, o que eu posso falar é isso. Então, tem que avaliar, porque uma doença grave, ela está associada a um conflito emocional grave. E se você teve e seu irmão tem, então muito provavelmente tem algum problema de cunho familiar, de sistema familiar, tá? Que merece ser analisado com um pouco mais de cuidado, tá? Sobre varizes, você descreveu minha mãe idêntica, ok. Boa noite, professor. Mas por que depois que essa sensação de ameaça passou na minha vida, eu continuei com pressão alta? Dizem que é por toda a vida essa doença. Como faço para me livrar? Então, na verdade, a ameaça passou, mas o trauma ficou. O que é um trauma? É algo que grava o seu inconsciente continua reagindo àquele negócio, né, de maneira oculta. É isso. Então é preciso entender qual foi o dano da ameaça no seu sistema, porque você tem vários níveis. Tem um sistema primário, DNA, histórico da alma. Se gravou na alma, a sua consciência já liberou disso, mas ainda tem gravado e continua a responder. Você continua a responder a esse trauma, a esse conflito. Tá bom? Como se a ameaça existisse. É aquela tal história que o pessoal fala, né? Cachorro ofendido de cobra tem medo de linguiça. Então o que quer dizer isso? Você sofreu ameaça, passou tal, mas aquele registro fica no seu inconsciente. Sempre você está respondendo de acordo com aquilo ali, né? A resposta continua, tá? Paulo Lima, professor, minha mãe desenvolveu Alzheimer, cuido dela há mais de 2 anos. Como proteger dessa doença? Então, o Alzheimer, ele vem quando a pessoa passa por um profundo sentimento de autodepreciação, ela viveu um conflito muito grande, ela quer esquecer o que ela vivenciou naquele ambiente. Às vezes ambiente familiar, às vezes questão com pais e mães, às vezes questão com filhos, às vezes questão com esposo ou esposa. Então o Alzheimer vem como uma resposta, é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional de alguém que quer esquecer, que não quer se lembrar de algo muito grave que vivenciou na vida, que vivencia e que ela não consegue, a pessoa não consegue mais suportar aquilo. Então o Alzheimer vem como um protocolo biológico de resposta a esse conflito emocional, tá? Então o que eu te falo, Paulo Lima, né? Paulo Roberto, busque limpar o seu inconsciente de qualquer lixo emocional que você tem. Qualquer lixo emocional que você tem. Então, para isso é preciso entender que você tem que ter uma expansão da consciência boa, tem que perdoar, não pode guardar rancor de ninguém, tem que aceitar as pessoas como elas são, tá? Para que a sua vida possa prosperar, atraindo tudo de bom e de melhor que o universo tenha para te trazer, tá? Qual a causa do câncer de mama? Pode ser problema com o pai, com mãe, com filho, depende do tipo, né? Geralmente mães que têm problema com os filhos muito graves, né? O corpo entende como um conflito de nutrição, porque a mãe que vê o filho sob ameaça vem lá da época de bebê que ela tinha que dar o seio. Então é um problema de nutrição. Então um problema com o filho é associado com um problema de nutrição. Então, quando esse problema é muito grave, às vezes o filho está correndo risco de vida, está com a doença grave, está vivendo um conflito muito grande, e a mãe está muito preocupada, aí aparece, se a mulher for dessa, vai aparecer um câncer na mama esquerda, se for canhota, vai aparecer um câncer na mama direita, né? Quando o conflito cessa, via de regra, esse câncer ele estaciona, né? Então, na verdade, quem é responsável pelo
dissolver esse tumor é a bactéria da tuberculose. Como a gente é vacinado, então às vezes o câncer aparece, ele aparece como maligno, só que não é feito o exame, e aí depois quando faz o exame às vezes aparece lá aquele, eles falam encapsulado, né, porque é benigno. Na verdade é porque cessou o conflito da mãe, aí o cancro não se desfez, porque quem faz essa dissolução desse câncer é a bactéria da tuberculose. Como a gente é vacinado, então ela não consegue atuar no corpo. Tá? E o espectro autista? Então, aí é um caso muito específico, tem que ser tratado com toda a morosidade, né? Porque às vezes você tem algumas crianças, são crianças índigo, são crianças cristal, arco-íris e às vezes até diamante, né? E tem esse comportamento. Então é preciso se investigar, porque cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Aí eu não posso aqui fazer juízo de valor e falar que é isso ou aquilo, tá bom? Que são questões muito, muito específicas. Professor, sobre a circular de cordão depois que a criança nasce, se resolve ou deixa marcas? Não, o problema é que veio antes do circular. Tem que avaliar o que era antes do circular, que é o problema de rejeição e da criança não se sentir bem-vinda, ela não se sentir à altura do que era esperada, né? Então, essa é uma questão muito grave, tá? Que aí precisa avaliar o que está por trás, o que a criança sofreu na vida uterina, no momento da concepção, que tipo de conflito que foi vivenciado, o nível, o grau de rejeição que pai e mãe tiveram sobre a criança, às vezes inconscientemente, às vezes não é nem consciente, tá? É verdade, minha irmã tem lúpus, a minha mãe faleceu nos braços dela. Então, principalmente se tiver um sentimento de culpa associado, às vezes com o tratamento que ela teve com a mãe em vida e tal, isso gera um sentimento de culpa que grava o cardíaco, vai gerar uma aceleração do chakra cardíaco muito grande e acaba por desencadear problemas autoimunes. O lúpus é um deles, tá bom? Se o câncer vem para aumentar a capacidade do órgão, ele mata porque aumenta demais. Então as células começam a se comer umas às outras. Mas o motivo de vir, esse aumento das células, é para aumentar a capacidade do órgão. É como o corpo entende. Só que aí, quando é demasiado, então aí acontece, o próprio câncer mata, né? Porque começa a comer tudo. Ele começa a aumentar, e aí acontece isso, tá bom? Ele mata por causa desse descontrole. Quando ocorre, pelo trabalho do Dr. Hammer, quando ele ocorre a ressignificação, cessa esse crescimento e há remissão. Então é isso que ele fala lá. Então quando o conflito emocional não cessa, ele continua aumentando até a pessoa morrer. Tá bom? Problema pulmonar pode ter sido causado por qual tipo de sofrimento? Por qual tipo de sentimento? Então, quando você tem a fibrose cística, você não sente mais vontade de respirar, você perdeu o gosto por respirar. Quando é uma questão de câncer, vem para aumentar a capacidade do pulmão, você está sufocado no relacionamento, né? As questões de asmas, das bronquites, tal, vem como resposta do conflito emocional que você sofre, que é as questões da ansiedade e tal, então você está com aquele problema de ansiedade, então você está ansioso e busca ar tal, e aí vem essa questão de sufocamento, tá bom? Muito bem, professor, o medo contribui para o aparecimento de várias doenças, não só o medo, né, gente? Há medo, a culpa, o remorso, a vergonha, a raiva, o ódio. Então a genética não influencia na pressão alta, meus pais são hipertensos. Não, é o que eu falei. Você vem com registro genético, você vem com a predisposição, mas existe um gatilho que deflagra aquilo ali, entendeu? O gatilho emocional que vai deflagrar. Você tem pais que são hipertensos, mas se você tiver uma vida em homeostase, em equilíbrio entre seus corpos e suas mentes, você não vai ter nenhum tipo de doença. É isso que eu falei, tá bom? Porque você tem um registro dos problemas, das reações no DNA da memória, tá bom? A tristeza causa câncer de pulmão. Não é a tristeza, não é a tristeza. É a questão de você se sentir sufocado. E é lógico que esse sufocamento do ambiente e tal, de você se sentir sufocado, vem a tristeza atrelada.
mas não é a tristeza em si, tá bom? É a questão do sufocamento, do ambiente sufocado. Então você quer respirar, então o corpo entende dessa maneira. Problema do sistema nervoso central está ligado a qual área emocional? Então geralmente está ligado aos sentimentos de autodepreciação, tá? Ou por culpa, ou por remorso, ou por mágoa, mas está ligado aos sentimentos de autodepreciação. É como se fosse uma autodestruição, tá? Bom, já respondi do coração. Asma, eu já falei, né? Que é a questão de você buscar o ar, né? Porque você está sentindo ameaçada, sufocada, esse tipo de coisa. Rinite alérgica, chakra cardíaco acelerado. Então, esse chakra cardíaco acelera, aí ativa, a glândula timoral fica hiperativa e o sistema imunológico fica hiperresponsivo. Responde dessa maneira. Problema de pele. O problema de pele vem como um problema, um mecanismo de defesa contra o ambiente externo. Ele está com medo do ambiente externo. Talvez tenha passado por algum trauma na vida intrauterina e tal. Então ele tem medo. Então essas questões da pele vêm para engrossar a pele. É como se fosse uma armadura para ele enfrentar o ambiente externo. Qual o fundo emocional dos problemas respiratórios? Eles são vários, eu já falei, não vou repetir. Dor de dente significa indecisões? Depende, porque é o primeiro local que aparece o conflito bocado, é algo que você não quer engolir ou algo que você quer botar para fora e não pode. Mas geralmente coisas que você precisa digerir, começa aqui na boca. Se for lado esquerdo, problema com o pai, se for lado direito, problema com a mãe, tá? Ou de alguma maneira correlacionado a isso aí. Vitiligo, problema autoimune, aceleração do chakra cardíaco e por causa da hiperatividade da glândula timo, deflagra o vitiligo, tá? Professor, câncer da mama esquerda pode ter relação com o chakra cardíaco ou só os problemas cardíacos? Então, câncer na mama esquerda depende muito. Pode ser que a mulher tenha um problema com o filho, então vai desenvolver um câncer na mama esquerda. Está relacionado com o chakra cardíaco porque a preocupação dela vai gerar algum tipo de problema no cardíaco, né? Mas não propriamente dito com o chakra em si, tá bom? Mas com a questão da preocupação com o filho, deflagra essa questão. Professor, tosse crônica de bronquite é aquele pigarro que permanece e não consegue curar. Então, é algo que você tem dentro de você que você precisa botar para fora. Geralmente está atrelado a sentimentos ocultos de mágoa, sentimentos ocultos de coisas que você passou no passado, que está preso no passado, que precisa liberar. Tá bom? A apneia do sono, o que posso fazer para melhorar? Então, gente, essa apneia do sono, ela tem a ver com a questão do curso da respiração, né? Que é a interrupção da respiração. É como se você parasse de respirar. Então isso tem a ver também com a questão do ambiente, do sufocamento, do ambiente que você está vivenciando. Você está sufocado. Então, de alguma maneira, isso vai desenvolvendo esse problema, que você começa a interromper o curso da respiração dormindo, tá bom? Se fizer essa limpeza emocional desses sentimentos ocultos, provavelmente vai melhorar essa questão, tá? E os problemas de osso na genética, reumatismo, artrite, qual o sentimento dele? Então, a artrite, gente, ela vem de autodepreciação, tá? São conflitos de autodepreciação, atinge direto. E geralmente, quando lateralmente, se for esquerda, é relacionamento com o pai, se for direito, é relacionamento com a mãe. Ossos vem a ver com a sua estrutura, tem a ver com a sua estrutura familiar. Então, problemas de osso aí vem por causa dessa sustentação, tá? O desgaste ósseo é porque você não está tendo estrutura de sustentação na sua vida, e às vezes o câncer para aumentar a capacidade porque você vem de uma estrutura frágil familiar, tá? Minha mãe, minha irmã mais velha e eu, caçula, todos temos problema no joelho, a rótula sai e caímos. O problema de rótula de joelho, gente, vem com a questão do caminhar à frente, o medo de andar para frente, o medo de caminhar, o medo de enfrentamento da vida, tá? Muito provavelmente alguém
antes da sua mãe, teve essa questão, um problema muito grave de evolução na vida, talvez por alguma perda muito grande, tal, esse tipo de coisa, isso perpassou o DNA da memória e vocês vieram com essa predisposição e na hora que vem o gatilho deflagra acontece. O meu cabelo caiu muito, a cada fica muito cabelo no chão. O que pode ser isso? Então, isso é uma autodepreciação, como eu falei anteriormente, né? E está relacionado, logicamente, a uma questão que pode ser atrelada a culpa, vergonha, remorso ou mágoa. Tá? Ou mágoa com alguém, com o ambiente, com você mesmo, de alguma situação que não está legal e que você está provocando essa situação. O ronco, na verdade, é um princípio da apneia, né, gente? Então é uma interrupção do curso da respiração. É como se você parasse de respirar várias vezes. Então tem a ver com essa questão do ambiente, do sufocamento que você vive e tal, esse tipo de coisa. Professor, eczema crônico, está ligado? Que sentimentos tem cura? O que precisa ser feito? Então, provavelmente, essa questão tem a ver com o medo do enfrentamento da vida. Você entende o mundo como sendo hostil. Você vê hostilidade no mundo, no ambiente externo. Tem medo do mal que o mundo possa te causar. Então, provoca esse tipo de coisa aí, tá? O que causa insônia, professor? Um monte de coisa, gente. Aí é um monte de coisa. Depressão pode causar insônia. O problema do medo pode causar insônia. Você tem um medo oculto, você tem medo de dormir e algo acontecer. Então, esse tipo de coisa. O meu ouvido, o terreno passou remédio, não curou. Tenho sentido algo no ouvido querendo sair. Se move, faz cócegas. Se for abertura do chakra, o que seria essa massa se movendo? Na verdade, não é a massa. Pode ser que você está sentindo alguma energia se movimentando a nível de quarta dimensão, tá? E ela atinge esse chakra laríngeo aí e pode ter esse tipo de coisa, porque é a maneira como a sua sensação transforma a movimentação energética que você está sentindo, tá bom? Então é preciso observar, tentar investigar. Eu não consigo te falar aqui o que pode ser agora, mas pode ser o chakra laríngeo se desenvolvendo, abrindo, tá bom? Isso às vezes dura um tempo, depois desaparece o sintoma. Adri Gomes perguntando, o que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica é um protocolo desenvolvido pelo professor Hélio Couto, em que ele utiliza um veículo sonoro para colocar alguns comandos de reprogramação, tá bom? Ele chamou de ressonância harmônica. É o professor Hélio Couto que trata disso. Prazer, obrigado por responder. Professor, cálculo renal nos dois rins é causa dessa somatização. Então, isso aí tem a ver com coisas negativas que você quer pôr para fora, está acumulado. Então você retém mágoa, retém tristeza, retém rancor, aí forma esse negócio aí, o rim tem dificuldade de eliminar, porque é o sistema excretor. Então tem que ver o que você está guardando aí dentro de você que tem que pôr para fora, tá? O otorrino viu fluido no tímpano, então aí pode ser uma questão física, né? As varizes eu já falei, é o problema de rancor com a vida, angústia com a vida, né? Então, aí o sistema venoso responde dessa maneira. Eu quero fazer o curso ok. A gente vai lançar a turma 3 do Quântica para Todos, pessoal, agora no final de novembro. Então, a equipe já está preparando aí, vocês vão ser sinalizados nas redes sociais. Aliás, abriu inscrições na bio da live aí, na bio do Instagram. Vocês podem se inscrever pro evento, vai ser a Maratona Quântica para Todos, que vai ser aí dia 18, 19, 20, 21 e 22 de novembro, tá bom? Lábios extremamente ressecados, minha sede nunca é saciada, bebo tanta água e nunca é suficiente. Um problema de bocado aí, tá? Tem que ver o que acontece. Bom, já... Acne na idade adulta. Gente, a acne, ela vem como um mecanismo de enfrentamento do mundo interior, do mundo exterior, tá bom? Pessoal, faltam 25 segundos para a nossa live acabar.
Depois a gente continua em um outro momento, tá bom? Paz reverencial a todos vocês, muita gratidão, fique com Deus, muita luz. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.